Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre o tema de oração. Então eu vou aqui mostrar, apresentar para vocês alguns livros sobre oração. Então, vamos lá. Deixa eu me organizar aqui. Ó, esse aqui é um livro chamado De Noite Sem Cessar. Esse aqui eu ainda não li, é meu marido que leu, e ele fala sobre adoração e intercessão junto naquele modelo harpa e taça, que são usados, né, nas salas de oração e que é apresentado lá em Apocalipse. Eu tenho esse aqui também, que eu li em 2015, Orações Prevalecem contra o Inimigo, e aí eu vou falar um pouquinho dele pra vocês. E eu tenho esse aqui também, que eu terminei de ler esse ano, e vou falar também um pouquinho pra vocês sobre ele. Então esse aqui é o único que eu não vou focar muito, porque eu não li, e vou lê-lo futuramente. E outro que eu vou falar pra vocês sobre, outro livro que eu vou falar pra vocês sobre, é esse aqui, Orações para Fortalecer o Seu Homem Interior, que é do Mike Bickle. E ele é mais um manual prático, então vou deixar pra falar dele por último. É assim que eu gravo vídeo pro YouTube, dá uma... Se organizar que minha cadeira tá longe, você tem que fazer uma bagunça aqui pra conseguir arrumar, pra poder gravar. É assim. Esse aqui, né, eu vou pegar aqui minha colinha, Orações Prevalecem contra o Inimigo. Aprenda a fundamentar a sua vida de oração. Bom, pode ser que alguém tenha preconceito com isso, né, porque vai falar, ai, nossa, aquelas coisas. Mas isso aqui é mais sobre batalha espiritual. E tem muita gente que tem preconceito contra a batalha espiritual por causa do mau exemplo que as pessoas dão na internet, né? E aí as pessoas têm um pouco de preconceito contra as igrejas pentecostais por causa disso, né? É diferente você confundir com uma igreja neopentecostal, que é mais focada na teologia da prosperidade ou coaching, como é a Universal, por exemplo. Aí lá, eles vão, na verdade, vou falar a palavra aqui não muito bonita, vão zoar, né? Vai ficar zoado esse negócio da batalha espiritual, porque daí chama lá, fica entrevistando o demônio, faz andar no sal, essas coisas. Mas existe batalha espiritual? Existe. Existe também um misticismo que as pessoas fazem sobre isso? Também existe. Existe posturas erradas em relação a isso? Também existe, concordo totalmente. Mas a questão é que existe uma batalha espiritual, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Não é isso que a Bíblia diz? Então isso não é batalha espiritual. Deus está falando que a gente tá, Jesus, né, ali, através de Pedro, acho que é esse versículo, Paulo, ele está falando que sim, existe algo no mundo sobrenatural. Até porque Jesus é sobrenatural. Nós estamos falando que nós temos uma pessoa que nós nunca vimos, um homem que ressuscitou. Você já viu alguém ressuscitar? Então não tem como a gente ignorar a batalha espiritual, porque não tem como você ignorar que essas coisas, que tudo que nós acreditamos é espiritual. E por conta do mau exemplo, as pessoas, elas acabam tendo preconceito com isso, né? E se você olhar, eu fui na livraria esses tempos, na livraria executiva, e tinha muitos livros sobre bruxaria, pra adolescentes, pra jovens. Então como que nós podemos negar isso? É óbvio que tem gente que dá um exemplo. Tem aquele menino lá do The King, The Power, sei lá o quê, que é uma vergonha pro evangelho, né? Nos envergonha. E eu até conversei esses tempos com uma amiga, uma colega, na verdade, conhecida, que ela falou, nossa, eu tinha uma raiva dos crentes pentecostal por causa dessas coisas e Deus teve que tratar isso no coração. Realmente é complicado, né? A gente sabe que quando a gente foge da palavra, a gente dá lugar pra essas coisas. E o que ele vai falar nesse livro, né? Ele vai falar sobre a diferença entre intuição, sabedoria, conhecimento e discernimento, né? Que é saber o que está acontecendo ao nosso redor. Então sabe quando você percebe alguma coisa, nossa, eu cheguei em tal lugar, fui em tal lugar, ou conversei com tal pessoa e você sente que tem uma coisa estranha. Isso já é a intuição que você tem através do espírito, né? E ele vai falar da inspiração, que é igual à fé, e essa inspiração é o que cria, é o que move, é o que motiva a perseverar. E ele também vai falar sobre conhecer o inimigo, mas não no sentido de ficar entrevistando o demônio, né? Jesus não fazia isso, Jesus falava, sai agora e já era. Vai embora, né? Saia desse corpo. E por que ele fala sobre conhecer o inimigo? Tem uma parte aqui que ele até coloca um monte de versículos bíblicos, né? Eu concordo com ele, porque ele traz essa questão de conhecer o inimigo através da Bíblia, né? Não é coisa da cabeça dele, né? Ai, cadê? O que ele fala que... Nossa, eu marquei aqui como... Aqui, ó. Quem que é o inimigo? Ele coloca as descrições, né? Que a Bíblia traz. O dragão, ou a antiga serpente. Um enganador, um usurpador. Um legalista, o príncipe das potestades do ar, o príncipe desse mundo. Então a gente precisa conhecer quem é o inimigo antes de lutar contra ele. Deve ter sido aquele livro, né? A Arte da Guerra aqui. E a gente tem essa intuição porque ele fala que Satanás tem essa presença que é discernível. Por isso que a gente precisa do dom de discernimento do espírito. E é um dos dons que, igual o Fábio Coelho mesmo fala, é um dos dons que são mais necessários agora para o fim dos tempos, para que a gente saiba quando uma pessoa tá falando algo que é verdade ou que é mentira, que vai contra a palavra de Deus. E discernir, porque agora tá ficando muito confuso, né? Então, tem muitas coisas acontecendo que parece que a pessoa é de Deus, parece que a pessoa é crente, parece que, né, umas religiões assim que confunde, né? Parece que tá todo mundo virando cristão. Mas será mesmo? E ele fala que esse discernimento vem através da sabedoria. E a sabedoria tá na Bíblia, então ele não trabalha com misticismo. Ele fala que a sabedoria dá segurança para o caminho, pra gente não ter medo, pra gente dormir tranquilo, que tá em Provérbios 3, né? E ele fala que o Senhor será a sua segurança, será ele que não deixará seus pés serem presos. Então, o que ele vai falar é o que tá na Bíblia. Não vai aqui contra a Bíblia. Eu sei que tem pessoas que têm preconceito contra esse assunto. Mas basicamente, esse livro aqui ele vai falar sobre isso. Mas como faz muito tempo que eu li, não quero ficar muito nele, foi em 2015. O principal livro que eu quero falar aqui é esse aqui, que é a Oração, do Corey Russell, que inclusive é da F-Hop, né? A F-Hop publicou aqui, a editora deles, a livraria deles. E ele vai falar, né, sobre o que é intercessão, o que é oração. Esse livro aqui é muito importante, né? Fiz até uma sequência de stories no meu perfil pessoal falando, né, sobre oração. E ele fala que a intercessão, junto com a santidade, as ofertas aos pobres e a profecia, são os princípios que têm sido enfatizados pelo Espírito na igreja nesses dias, né? E que a oração, ela é a identidade da igreja, né? Porque em Isaías 56, se não me engano, a igreja é chamada de casa de oração, né? Então, ele fala, né, eu trarei os povos para minha casa de oração de alegria. Então, a oração é algo que nos dá alegria. O pessoal de cima tá... Esse em cima do apartamento, eles começam a quebrar tudo, né? E a intercessão, ele é esse elemento que define o que o povo de Deus é, né? Porque Deus chama a casa dele casa de oração. E o que é esse elemento, né? Ele tem como objetivo aproximar, fazer a pessoa permanecer, o objetivo de a gente conversar com Deus, ministrar uns aos outros a partir desse lugar, né? E os 5 ministérios, ele vai falar que eles surgem a partir desse lugar de intercessão. E o que é a oração? A oração, ele fala que é um chamado à comunhão, é um reconhecimento também das nossas necessidades, que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada. Em contrapartida, o que nos afasta da oração? Ao orgulho, à independência, à autossuficiência, à incredulidade, porque se a oração é um reconhecimento de que nós precisamos de Deus, obviamente o orgulho e a autossuficiência vai fazer nos afastarmos disso. Por que orar, se Deus já sabe de tudo? Por que orar se eu posso fazer com as próprias forças do meu braço, né? E por que eu não quero orar? Eu não gosto de conversar com essa pessoa, eu não gosto de dialogar com essa pessoa que tanto eu digo amar. Muitas pessoas pensam que oração é um
É um chamado restrito às pessoas que têm um dom que ora, ou a intercessão da igreja. Na outra igreja que eu frequentava, tinha um departamento de intercessão. E eu, particularmente, não acredito mais nisso. Eu aprendi muita coisa lá. Foi lá que eu aprendi sobre intercessão. Nunca tinha ouvido falar disso nas minhas outras igrejas. Eu sou muito grata a isso. Mas eu não acredito num ministério específico. Mas que todos nós, como fomos feitos sacerdotes através de Jesus, todos nós entramos nesse lugar de oração. E não apenas alguns, não apenas um departamento só. Obviamente que eu ressalto que eu sou grata a esse lugar, porque lá eu aprendi sobre Israel, sobre orar por Israel, sobre orar pelo meu país. Mas eu acredito que por ter um departamento só, o que a gente percebe? Que fica só um encargo daquelas pessoas específicas, especiais, que andam no poder de Deus. E não é isso. Todos nós somos feitos sacerdotes. Todos nós temos um sacerdote, um sacerdócio individual e também coletivo, né? Lá, quando no Antigo Testamento fala que entrava no Santo dos Santos, entrava apenas um sacerdote. Então entrava o sacerdote coletivo, mas o povo estava todo ali presente. Então, hoje nós entramos também como sacerdócio coletivo perante Deus, porque Jesus, através do seu sangue, nos fez um reino de sacerdotes, sendo ele o sumo sacerdote. Então, o que existe de barreiras, assim, pra essa oração, né? Quando tem um departamento, que a pessoa pensa que é só aquele departamento que se achega. Lógico que o departamento não faz isso, mas é a impressão que dá, que deixa nas pessoas, né? Que eu via na igreja assim, nossa, é o departamento da intercessão, e não sei o que lá. Vira uma idolatria daquele departamento, sendo que todos nós somos sacerdotes, né? E quais as barreiras que existem para a adoração? Ele traz que a principal barreira é o nosso conhecimento limitado de Deus. E por isso que ele tem levantado mestres na igreja para ensinar sobre Deus, porque o conhecimento de Deus precede a oração. Nós também podemos separar, que é o que ele traz nesse livro, que segunda coisa que os discípulos pediram a Jesus foi ensina-nos a orar, porque eles viram o Jesus se retirando para falar com o Pai. Então eles queriam saber como que eu oro, como que eu faço isso. E Jesus, ele meio que deixou um modelo para nós, que é a oração do Pai Nosso. Significa que todas as vezes você vai orar e tem que ser a oração do Pai Nosso? Não, mas há um modelo, há um padrão nessa oração. Como é que Jesus começa a orar? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então o modelo da primeira parte da oração é a glorificação de Deus. Aí que ele vai pedir que seja feita a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então há um padrão. E depois que ele vai pedir coisas pessoais, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E daí ele vai pedir perdão. E depois ele vai pedir livramento, livra-nos do mal. E ele termina a oração glorificando o Pai. Então aqui está um modelo de quando nós entramos na presença de Deus, como nós devemos orar. E isso é muito importante para nós, como sabemos falar com Deus. Ele traz aqui que as roupas de Jesus também no Apocalipse, né, as roupas brancas, elas representam esse chamado de intercessor, o sumo sacerdote, né? E é isso, para orar, primeiro a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque nesse modelo de oração, nós não vamos chegar a ele apenas apresentando as nossas necessidades pessoais, os nossos pedidos pessoais, que não tem nada de errado, né? Mateus 6,33 vai falar pra gente não se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, que o nosso Pai que está nos céus cuida de todas essas coisas. Então não tem nada errado a gente apresentar. Em Filipenses também vai falar, antes as suas petições sejam apresentadas ao Senhor para que vocês não andem ansiosos. Então não tem, tipo assim, um problema a gente pedir as coisas pra Deus. O problema está em quando a gente só foca nisso. A gente faz de Deus utilitarista, que Deus tem que nos dar uma vida boa, que Deus tem que nos dar coisas. Deus nos dá coisas porque ele é um bom Pai. E quando ele dá, ele continua sendo, ele é bom. Quando ele não dá, ele continua sendo bom. Ele não dá as coisas porque ele é fiel a nós, como tem um louvor que diz, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele não é fiel a mim, ele é fiel à palavra que ele disse. Se vocês plantarem, vocês vão colher. Se vocês fizerem isso, eu abrirei as janelas do céu. Ele é fiel à palavra dele e não a mim. Mas eu não posso fazer disso uma barganha pra não tratar Deus como utilitarista. Mas também não há nenhum problema em apresentar as minhas necessidades ao Senhor. Até naquele outro livro, ele fala, deixe Deus conhecer a sua lista. O Mike Bickle traz a lista ali também, um monte de acrônimos que nós podemos fazer para orar, que inclui também as nossas necessidades pessoais, né, materiais, mas que principalmente nesse modelo de oração nós estamos falando em orar a palavra. Então nós vamos pegar a palavra de Deus e dizer para ele de volta, para que ele responda as próprias palavras do qual ele é fiel. Então o ministério da intercessão que Deus nos dá é o maior nível de oração, porque Deus, que é autossuficiente, ele é suficiente em si mesmo, sempre foi suficiente, a Trindade sempre esteve suficiente naquele relacionamento que alimenta e retroalimenta, ele não precisa do ser humano, não criou o ser humano por uma necessidade dele, por uma carência dele, muito pelo contrário, ele é suficiente nele mesmo, mas ele nos convida a fazer parte disso, ele nos chama de amigos, ele nos chama para sermos seus parceiros, seus amigos na oração, por isso que lá em Jeremias vai falar, em Isaías vai falar, coloquei vigias sobre os montes, por isso que os Salmos vai falar, eu não darei descanso aos meus olhos, coloquei vigias, eu chamei pessoas e coloquei eles sobre os muros para orar, e eles não pararam de orar, de interceder, por isso que Apocalipse vai falar que os juízos de Deus nos últimos tempos, nos fins dos tempos, serão liberados através da igreja. Nossa, mas aonde fala isso? Vai falar que as orações dos santos, quem são os santos? Somos nós, reino de sacerdotes, não é tipo um grupo especial de pessoas que a gente beatificou, são grandes homens e mulheres de Deus, sim, mas que não estão ali para orar e interceder por nós. Jesus é o único intercessor. Nós apresentamos as nossas orações diante dele para que ele interceda ao Pai. Apocalipse fala que as nossas orações estão em taças, e que essas taças serão derramadas, as orações dos santos serão derramadas diante do altar, e aí sim, Deus vai liberar os juízos sobre a terra. Então nós somos parceiros na missão de Deus. Deus não precisa de nós, mas ele nos chama com esse privilégio, ele nos quer, por isso que ele criou um jardim, que ele nos quer como parceiro. O que o jardim representa na realeza? Um lugar que o rei fez para ele se deliciar, um lugar que ele fez para ele estar. Era um lugar maravilhoso da casa dos reis. E eles iam lá para tomar o seu chá, o seu café, para ler, para se deleitar. Por que Deus criou um jardim assim? Se ele não precisava de nós, ele não precisa de nós, mas ele quer se deleitar, ele quer estar conosco, né? E pra gente orar, a gente precisa da revelação do Filho, a revelação do Pai, e somente o Filho traz essa revelação. Então, pra orar, a gente precisa primeiro conhecer a Deus. A gente vai orar concordando com as palavras que tá na Bíblia, concordando com os desejos de Deus que estão expressos na palavra dele. Uma coisa que eu aprendi desde 2022 que mudou a minha vida de oração, que é através desse livro do Mike Bickle, que torna a vida de oração uma vida prática, foi... Então, continuando, que eu virei de costas, uma coisa que mudou a minha vida de oração foi esse livro, Orações para Fortalecer o Seu Homem Interior, que é do Mike Bickle. Ah, mas o Mike Bickle caiu, ele foi acusado, ele foi processado. Beleza, isso desqualifica o que o que Deus revelou para um homem? Não desqualifica, as palavras de Deus não vão mudar. Aquilo que ele revelou para aquele homem, ele caiu, ele fez errado, ele deve ser corrigido com as leis humanas e com as leis de Deus, e nós devemos orar por ele, devemos chorar por ele. Eu nunca conheci ele, mas quando eu soube, eu fiquei tão triste que eu chorei por causa dessa pessoa. Eu não devo me alegrar, que bom, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, amanhã ou depois pode ser eu ou pode ser você. Então, nesse livro, Orações para Fortalecer o Seu Homem Interior, desenvolva uma vida de oração sustentável. Esse livro aqui não é para você ler assim, nossa, vou ler aqui, não, é para você ler e praticar. Ler e praticar. Ele é um manual prático para você estabelecer a sua vida completa, né, de oração. Então, ele vai trazer ferramentas, acrônimos, né, de como orar a palavra. Um deles aqui é o fellowship, então ele começa, né, tá no inglês, né, mas é o e-book em português, mas tá fellowship no inglês, que significa comunhão. Então, o primeiro tópico que você vai orar
é aqui o temor do Senhor, né? The fear of the God. E aí o que você vai orar aqui? Você vai orar um versículo, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é um respeito, uma reverência que você passa a desenvolver por Deus, através de pedir conforme a palavra, para que você tenha deleite, prazer no Senhor, e para que você tenha assombro pela majestade dele, você vai ter respeito por ele, assim vai ser mais fácil você não ceder às concessões do pecado. Então, assim como os judeus, os israelitas, eles têm um livro, assim, gigante, que é um monte de oração, eles chamam até de reza, porque é vários versículos da Bíblia, ou orações baseadas nos versículos da Bíblia que você vai orar, e isso é usado nas salas de oração. Então, o que mudou a minha vida foi esse livro, conhecer a sala de oração do F-Hop, depois, recente, conheci a do Jesus Cop, do Iná, Londrina, né, então mudou muito isso, né, você vai pedir longanimidade, por exemplo, nesse aqui, que é a capacidade que Deus nos dá de permanecer sob pressão e não desistir ao longo dos anos. Porque hoje eu tô aqui falando com vocês, mas será que eu vou permanecer até quando Jesus voltar? Quando Jesus voltar, ele vai nos achar de pé diante do Filho do Homem, como a Bíblia fala. Então, se você vai orar, né, sendo fortalecidos com todo o poder, em toda paciência e longanimidade. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na paciência de Cristo. Então, Colossenses 1:11, 2 Tessalonicenses 3:5. Ah, mas Carol, vai ficar muito religioso, vai ficar muito repetitivo. Quando você percebe que você está agindo de forma religiosa, no automático, é só você chegar para Deus e falar: Senhor, eu tô aqui hoje na obrigação, eu tô aqui sem vontade, mas o Senhor disse que a sua casa de oração é a alegria. Então, alegra o meu coração. Nós somos seres humanos instáveis. Que a própria Bíblia fala, dos versículos que eu mais gosto, que ele é o pai das luzes, onde não há sombra e não há variação. Mas nós somos falhos, gente. Nós somos seres humanos, estamos nos corpos transformados. E Deus sabe das nossas limitações. Então nós temos que ser sinceros e falar sobre isso, né? E aqui vai várias orações pedindo pra Deus derramar amor no nosso coração, que é L de Love, Light, L de Light of Her Glory. Também tem vários aqui, o On, né, de One Thing, é quando você pede uma coisa ao Senhor, que é a oração baseada, né, no versículo de Salmos 27, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei. Então ele fala de Maria, que escolheu a boa parte. Então é você pegar e praticar. E não tem só essa, né? Tem a oração aqui que ele chama por acrônimo, que é a Arca. Então você consegue também orar as descrições de Jesus em Apocalipse, que vai fazer você entender quem Jesus é. E aqui também vai ter o trust, que é o da confiança, né? Que você começa a ter de agradecer, de thank you, pela presença, o de use me, né? Pra Deus te enviar. E você vai orar todos com base no seu... tudo com base nos versículos bíblicos. Então esse livro foi o que mudou realmente a prática da minha vida de oração. Então sempre eu faço assim, né? Então, eu faço um calendário aqui. Então, na segunda, é um dos acrônimos que ele ensinou a orar, que chama Destino. Então, aí sim, eu vou fazer orações em relação às minhas petições pessoais. Que, no caso aqui, ele fala, não há nenhum problema você fazer essas petições. Deus quer, o Espírito Santo, Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo nos ensinará em todas as coisas. Ele traz esse versículo, né? E aí, terça-feira, eu oro o Fellowship, que é aquele acrônimo que eu tava mostrando. Esse ano, que vai entrar, vou mudar, né, um pouco do calendário aqui. Então, eu oro aqui, né, para o meu relacionamento com Deus, focado em pedir temor, em pedir amor. E na quarta, eu faço a oração pelos órfãos, viúvas, idosos, vulneráveis e sobre a educação. A quinta-feira, sobre países e sobre a cidade onde eu moro, Brasil e Israel. Então, existem orações somente sobre Israel na Bíblia, para que eles voltem ao Senhor, para que eles conheçam o Senhor. Então, existem vários versículos sobre Israel, para você orar pela paz de Israel. E na sexta-feira, eu faço a oração das descrições de Jesus, com base em Apocalipse, para que eu conheça mesmo o Senhor. E isso mudou a minha vida. Eu conheci mais o Senhor, posso até fazer um vídeo aqui sobre as descrições de Jesus em Apocalipse. Também estudei com o Vitor Vieira o livro de Apocalipse. Ele também tem um outro livro que falta eu ler ainda, que é o Escatologia Essencial, mas eu fiz um curso com ele sobre Apocalipse. E, isso assim, me fez ver o Apocalipse de forma que eu nunca vi. Me fez conhecer o Senhor de forma que eu nunca conheci. E só me falta estudar mais e entender mais na questão de, tipo, como o fim é bom, de como aquilo ali são promessas que eu devo guardar e não temer. Que, tipo, o Apocalipse, pra gente não é um livro pra gente ter medo, são promessas a Deus que eu preciso me agarrar. E que eu preciso aceitar o sofrimento, que não vai, tipo, a igreja não vai escapar. O arrebatamento não é um escapismo. Existem linhas teológicas, né, de que a igreja vai ser arrebatada antes. Eu não acredito nisso, mas existem várias linhas teológicas sobre isso, porque eu olho pra Êxodo e vejo um paralelo com o Apocalipse. Estudei sobre isso no livro O Fim dos Tempos Simplificado, do David Silker. Então, pra mim faz sentido que a igreja vai ser arrebatada antes, mas que vai ser guardada pelo Senhor aqui na terra. E também ele explica, né, o Vitor Vieira, que as taças, os juízos não são para a igreja, são para os ímpios, né. Então a igreja vai estar aqui como o povo estava lá no Êxodo, no livro de Êxodo, mas as pragas não pegaram no povo que estava lá na terra de Gozen, não sei como é que fala. Enfim, a gente pode estar errado, né, mas eu não acredito num arrebatamento secreto antes. E aqui, né, esse meu caderno aqui é de 2024. Então eu pego, os que não tem ali no do MacBook, eu faço, né, um guia aqui pra mim, oração pela nação e pela cidade. Então coloco todos os versículos aqui, quando chega o dia de orar, vou pegar essa parte aqui do caderno e vou orar. Oração pelos países que eu escolhi orar. E isso você está dizendo a palavra de Deus pra ele mesmo. Então, países aqui que eu peguei, por exemplo, que tem 40% de cristianismo e 58% de islamismo, né? E tem um versículo que diz, anunciar entre as nações da sua glória, entre todos os povos das suas maravilhas. Então eu vou orar isso aqui, pedindo para que o Senhor envie pessoas para esse lugar, para evangelizar esses povos, né? E outro versículo que diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha, em todas as nações, então virá o fim. Então eu oro sobre isso, Senhor, lembra-te que o Senhor disse isso, e levanta e envia os seus missionários, né? Então é pra gente ser intencional, pra gente lembrar, Deus não esquece de nada, obviamente, mas é pra gente lembrar a Deus, né? Sobre os órfãos e as viúvas, então aqui já tem o guia aqui com os versículos, então a sua vida de oração fica bem prática. Porque se você fala assim, não vou orar, né? Você vai lá orar 1 hora. Você fica assim, né? Eu lembro quando eu era criança, né? Não porque eu sou especial nem nada, eu fiz parte da Igreja do Amor, que minha mãe ia, e eu gostava, pela graça de Deus, gostava muito de ir nas vigílias, gostava de ir nos cultos de oração. Mas assim, era pra me mostrar também como criança, né? A gente sabe que a gente nasce mal, né? Tipo assim, a gente tem a maldade, a gente nasce com inclinação para o mal, né? E aí eu queria, não sei, talvez ficar lá em cima porque era legal no altar, mas você tinha que achar coisa de orar pelo cachorro, pelo gato, né? Mas pela graça de Deus foi isso que nasceu, assim, no meu coração. E depois, na Assembleia, também tinha coisa de oração. Minha avó faz parte do círculo de oração. Essa semana mesmo eu estava falando, né, com ela. Liguei pra ela, que ela mora longe, ela tava bem adoentadinha. E ela falou, nossa, Deus me deu essa graça de poder orar. E eu acredito que essa graça também está sobre mim. Mas eu não acredito que isso seja pra uma pessoa só. Ah, é um dom especial, as outras pessoas não oram por causa disso. Não, a oração é pra todos. Eu fiz de vocês um reino de sacerdotes. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Ele entrava dentro do Santo dos Santos. Ele acendia incenso, ele colocava óleo, que isso quer dizer incenso, oração, óleo, cultivar a presença. Ele fazia um sacrifício, que é a adoração. Então, a adoração e oração, elas não estão separadas. Assim como em Apocalipse, há louvores e há intercessão diante do trono. E as orações dos santos. Por que a gente fala que os santos somos nós? Porque lá em Apocalipse,
Apocalipse fala sobre os santos, e lá em Coríntios, em vários outros versículos, vai falar, a igreja, Paulo começa, estou enviando essa carta para a igreja de Coríntios, a todos os santos. Por acaso a gente foi lá e fez a imagem de cada uma das pessoas que estavam na igreja de Coríntios? Não, né? Há vários versículos da Bíblia falar que ele, né, Jesus, o santificou e o separou por meio da palavra. O sacerdote no Antigo Testamento usava uma faixa escrita santificado, separado para o Senhor, que santificado no hebraico quer dizer separado. Então por isso que nós somos os santos de Deus. Sim, nós que fomos justificados pelo seu sangue, não somos santos por nós mesmos. Então por isso que nós entramos diante do Senhor em oração, com ações de graça. E vou fazer outro vídeo aqui falando sobre oração, somente sobre oração, sem os livros. E é isso, eu queria trazer esses livros para você ser edificado na sua vida de oração, porque isso não morra só em mim, não fique só pra mim, mas que todos venham a ter uma vida de oração e que Deus nos conserve, né, como o próprio versículo diz, dignos do seu chamado, da sua vocação, daquilo que Ele nos chamou, nos vocacionou para fazer, até que venha o Filho do Homem, para que a gente possa permanecer até aquele dia que virá o Filho do Homem, que Ele ache fé em nós. E é isso, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você com esse vídeo. Se esse vídeo te edificou, te ajudou, te incentivou a ter uma vida de oração, deixa aqui nos comentários. E é isso, Deus te abençoe.